produção industrial volta a cair e amplia distância para o nível pré-pandemia. Governo pode incluir incentivo a caminhões no pacote do carro popular. E você vai ver também. 3 MPs do governo Lula perdem validade nesta sexta, ignoradas pelo Congresso. Bombardeio perto da fronteira com a Ucrânia deixa pelo menos 2 mortos. Estados Unidos evitam default com aprovação de acordo no Congresso. E ainda, China inicia a perfuração de um poço de 11 mil metros. O objetivo é explorar o centro da Terra. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Olha só, o presidente Lula falou que a educação e a saúde não são gastos, mas sim investimentos necessários para o crescimento do país. O discurso aconteceu nesta manhã, durante a inauguração da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, que vai abrigar 22 laboratórios de pesquisa científica e inovação tecnológica. O presidente Lula participou na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, da inauguração de um novo prédio da Universidade Federal do ABC. O evento marcou a retomada de investimentos do governo federal no ensino superior brasileiro. Em seu discurso, Lula disse que é preciso mudar o pensamento de que todo benefício, como educação e saúde, são gastos. Para ele, são investimentos necessários para que o país possa crescer. Vai fazer uma creche é gasto. Vai fazer uma escola profissional é gasto. Vai fazer... Tudo é gasto. Não. Então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto. Isso é gasto, o governo com o PT... Sabe, que tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. E o Congresso deixou de votar 3 medidas provisórias que perderam a validade hoje. Já outras MPs conseguiram entrar como emendas. 3 das primeiras 7 medidas provisórias editadas pelo presidente Lula não foram avaliadas no Legislativo e perderam a validade. Outras 4 MPs pegaram carona como emendas em outros textos e conseguiram, na prática, se salvar. As MPs são instrumentos que permitem ao Executivo criar leis de imediato. Mas os textos precisam ser aprovados em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado para se tornarem definitivos. O governo articulou para incorporar medidas provisórias como emendas em outros textos. Apesar desse esforço, a base aliada ao governo não conseguiu avançar em 3 medidas provisórias. As MPs que perderam a validade são a do COAF, que transferia o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central de volta para o Ministério da Fazenda. A segunda medida que perdeu a validade foi a do CARF, que favorecia o governo no caso de empates em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que pode fazer a arrecadação diminuir em cerca de 50 bilhões de reais. E a MP da extinção da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que foi incorporado no parecer sobre a medida que reorganiza os ministérios do governo. Mas durante a votação, os deputados aprovaram uma sugestão para retirar o artigo da extinção. Com a perda da eficácia, o órgão deve ser recriado. Já as medidas provisórias que foram salvas são a do auxílio gás, que foi incluído na medida provisória que recria o Bolsa Família. Na MP da resoneração dos combustíveis, o Congresso incluiu trechos na que previa somente a isenção tributária dos setores de eventos e turismo e a medida provisória que exclui da base de cálculos do PIS/PASEP e da COFINS as receitas referentes ao ICMS, também incluída na MP do turismo. A última MP da reorganização dos ministérios
foi aprovada no limite do prazo. E a gente muda de assunto para falar de economia. A produção industrial voltou a cair em abril, em 16 dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE. Uma das principais influências veio do ramo alimentício. Após crescer 1% em março, a produção industrial brasileira voltou a cair 0,6% no mês de abril. Com a variação, o setor industrial apresentou uma retração de 2,7% na comparação com abril do ano passado. No ano, o segmento acumula queda e em 12 meses. Segundo o IBGE, em abril as quedas na produção industrial alcançaram 16 dos 25 ramos industriais investigados. No primeiro trimestre deste ano, a indústria apresentou estabilidade e representa 19,9% do PIB. Em abril, as principais influências negativas para o desempenho da indústria partiram dos ramos responsáveis pela produção de produtos alimentícios, máquinas e equipamentos e veículos automotores, reboques e carrocerias. Responsável pelo maior impacto negativo no resultado deste mês, o setor de produtos alimentícios registrou o quarto mês seguido de queda na produção, período em que acumulou uma perda de 7,3%. Apesar das baixas, o resultado não reverte o ganho acumulado anual de 20,2%. Outras quedas relevantes ocorreram em equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, indústrias extrativas, bebidas e produtos de metal. Já entre as 8 atividades em alta, podemos destacar a de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com o terceiro aumento seguido, período em que acumulou crescimento de 6,3%. E o presidente Lula deu aval para o pacote de estímulo à venda de carros populares com redução de impostos. O governo avalia incluir o incentivo a caminhões também. A versão final do programa ainda deve ser analisada pela Casa Civil. A medida para zerar o tributo e destravar empréstimos está em avaliação, mas o governo ainda não tomou uma decisão final. Economistas analisam que a proposta para a redução de impostos à indústria automobilística pode gerar a perda de 6 bilhões de reais em arrecadação em um ano. Mas a previsão é de que a regra vigore de 3 a 4 meses, o que pode fazer com que os cofres públicos deixem de arrecadar cerca de 1 a 2 bilhões neste período. Dias atrás, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que carros de até R$ 120 mil comercializados no Brasil podem ter descontos em impostos. O Ministério do Desenvolvimento diz que a proposta que prevê a redução de PIS, COFINS e IPI de veículos com preços de mercado para carros populares deve ser via medida provisória. Os estudos internos do governo sobre o programa para incentivar o setor automotivo contam também com uma discussão sobre um possível corte do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A equipe econômica avalia também incluir incentivos à renovação da frota de caminhões no pacote de medidas para baratear o carro popular. O objetivo é estimular a retirada de circulação de veículos com mais de 30 anos, que não atendiam aos parâmetros técnicos de rodagem. Há cerca de 4 milhões de caminhões em circulação no Brasil, sendo 26% com mais de 30 anos de fabricação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva validou a fonte de financiamento proposta. Haddad disse que a questão deve ser resolvida no mais tardar até segunda-feira. Segundo o ministro, a equipe econômica redesenhou o programa e submeteu ao presidente Lula no mesmo dia. Agora ele tramita no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também no Ministério da Fazenda, para em seguida chegar à Casa Civil. E como a gente viu aí na reportagem, depois de muitas dúvidas, o projeto para estimular a compra de carros populares no Brasil começa a ganhar forma, né, Dani? Pois é, está finalmente saindo do papel. E algumas informações importantes foram divulgadas hoje, como o prazo de duração da medida, que deverá ser de 4 meses. Além disso, o valor que o governo vai deixar de arrecadar em impostos nesse período, que, olha só, pode chegar de até 2 bilhões de reais, né, Dani? Pois é, Kleber.
E a expectativa pelo anúncio definitivo é grande, já que o automóvel é um bem durável de grande importância para a economia do país. A cadeia produtiva dos veículos gera 1.200.000 empregos diretos e também indiretos, além de ser uma ferramenta de trabalho para muitos brasileiros que atuam como motoristas de aplicativos. Por isso, por essa importância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o César Bergo, que é professor de mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, César. Um grande prazer falar com você de novo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. Estamos aí à disposição. Então vamos lá, César. Desde o começo, a expectativa em relação a esse programa de incentivo tem sido grande, como a gente falou. Você chegou a falar até no uso do FGTS, que é o Fundo de Garantia para a Compra dos Carros. Com essas informações que foram divulgadas, você avalia que esse pacote de medidas deve ficar abaixo do que se esperava ou essas medidas são o máximo que o governo poderia fazer de fato para fomentar esse mercado? Não tenha dúvida, como você pontuou, Daniela, o setor automobilístico é muito importante, sobretudo em função da cadeia de produção, né? Envolve vários segmentos. Então, quando você fala que não vai arrecadar imposto na ponta, na venda do carro, você tem outros impostos que são arrecadados em toda a cadeia produtiva. Então, na verdade, se aumentando a venda, você acaba também indiretamente aumentando a arrecadação de impostos. Com relação à medida em si, nós temos que analisar que o valor em torno de 60 a 70 mil reais, vamos dizer assim, que seria a maioria desses carros, não é para todo mundo. Então, geralmente, quem tem muito recurso para pagar à vista um carro, vai comprar um carro com mais tecnologia, né? A gente sabe disso. Agora, essas pessoas que vão adquirir esse carro popular, né, ela vai ter que contar com crédito, né? Então, esse aspecto é importante porque 80% das famílias estão com inadimplidas, né? Nós estamos vendo aí as estatísticas da inadimplência. Então, o crédito é fundamental, porque um dos argumentos de venda vai ser o seguinte: a pessoa economiza no pagamento de imposto, mas vai acabar pagando juros. De qualquer forma, o valor final do carro seria o mesmo. Então, transfere recursos do governo, que deixa de arrecadar, e vai para os bancos, né, que vão receber juros dos empréstimos. Então, do ponto de vista prático, é importante porque você permite às montadoras, né, abaixar os estoques de carros que estão muito elevados. E César, eu queria falar um pouco mais sobre os impostos. Alguns especialistas criticaram o valor dos impostos que o governo vai deixar de arrecadar, que pode variar, como eu disse aí, até 2 bilhões de reais. E eles dizem, inclusive, que essa proposta vai contra uma outra proposta, que é a do arcabouço fiscal, que pretende reverter essas renúncias de receita. Qual é a sua avaliação? Não tenha dúvida, né, que é um pisando no freio e outro no acelerador, né? Então, o carro não anda, né? Então, a economia acaba tendo problemas. Tanto é que o Ministério da Indústria e Comércio apresentou e falou sobre a medida, passou no Ministério da Economia, fizeram um pente fino e até agora não saiu ainda definição. Ou seja, tem toda a razão que você tem um arcabouço fiscal que vai exigir aumento de arrecadação, então não é momento de você reduzir impostos, não tenha dúvida. Mesmo porque o discurso do ministro Haddad tem sido em reduzir a desoneração. E como você cria mais desoneração? É lógico que se fala em 2 bilhões, 6 bilhões, mas isso tudo é importante para o contexto geral da economia. Então, cria algumas incertezas e dúvidas, né? Então, do ponto de vista prático, eu acho que não era uma medida importante, porque esse segmento de carros vai atingir uma classe que não é a classe mais necessitada que nós temos visto. Então, do ponto de vista prático, é realmente uma incoerência você, de alguma forma, levar adiante um projeto de desoneração, Kleber. E César, ao todo 33 modelos de 11 marcas devem ter aí esse desconto. O percentual de cada um, é claro, vai depender de fatores como o preço e a eficiência energética. Você acredita em um crescimento significativo nessas vendas ou essa será uma oportunidade, na verdade, essa será de fato uma oportunidade para o brasileiro comprar um carro 0 quilômetro? Não tenha dúvida, Daniela. Quando você fala em carro zero, você também melhora o mercado secundário de carros usados, né? Então, você acaba, de alguma forma, dando uma dinâmica para a economia, porque você tem um barateamento do carro usado também, você aumenta a oferta dos novos mais baratos, os carros usados vão ficar também mais baratos. Então, do ponto de vista do consumidor, é importante, sim,
vai implicar no momento de vendas, talvez não no tamanho que se pretende, porque a medida vai durar 4 meses, mas inclusive esses 4 meses é um motivo de pressão para que a pessoa tome decisão rápida, né? Porque se vai deixar de valer, então não vai ter o desconto. Então esse desconto aí que vai ser dado, na verdade, vamos dizer claro, é uma taxa de juros, porque ele vai fazer financiamento. Então ele reduz o valor final do carro, mas ele vai ter que recorrer a financiamento. Então, do ponto de vista prático, movimenta a economia sempre que os bancos vão emprestar mais e você tem a venda, como você bem colocou, de uma unidade cara, que é o bem durável, né? O carro, a unidade dele é muito cara, então acaba movimentando muito a economia, não tenha dúvida, Daniela. Tá certo, nós acabamos de conversar com César Bergo, que é professor de mercado financeiro. Muito obrigada pela sua participação, César. Estou sempre à disposição, um grande abraço e bom jornal para vocês. Um abraço. Até mais. Até mais. E veja a seguir, Estados Unidos evitam default com aprovação de acordo no Congresso. E ainda, China inicia a perfuração de um poço de 11 mil metros. O objetivo é explorar o centro da Terra. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília, e nós voltamos com os destaques internacionais. E olha só, pelo menos 2 pessoas morreram nesta sexta-feira em um bombardeio contra a região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. O Ministério de Defesa russo anunciou uma investida bem-sucedida contra os sistemas de defesa aérea de Kiev, que vive o 6º dia consecutivo de uma nova onda de escalada da guerra. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmou nesta sexta-feira a morte de 2 mulheres após um bombardeio na região. A cidade de Shebekino, a 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e um dos locais mais atingidos, voltou a ser bombardeada. As autoridades acrescentaram que outras 2 pessoas ficaram feridas e estão em condição crítica. Belgorod, no sudoeste da Rússia, é cenário há vários dias de incursões e bombardeios com uma intensidade inédita desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. O governo local disse que durante a madrugada, a defesa aérea russa derrubou vários drones perto de Kursk, outra cidade próxima da fronteira. Em Moscou, o Ministério da Defesa anunciou uma investida bem-sucedida contra os sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Segundo o porta-voz Igor Konashenkov, todos os alvos designados foram atingidos. Os ataques acontecem no momento em que Kiev afirma estar finalizando os preparativos para uma contraofensiva, com o objetivo de recuperar os territórios ocupados pelos russos, incluindo a Península da Crimeia, anexada em 2014. Olha só, a Rússia disse que os Estados Unidos hackearam telefones da Apple em um plano de espionagem. Segundo o Serviço Federal de Segurança russo, milhares de aparelhos dessa marca teriam sido comprometidos por um software de vigilância. Vamos conferir. De acordo com o divulgado, o país teria utilizado um software de vigilância e comprometido milhares de iPhones, inclusive de assinantes domésticos russos e de diplomatas estrangeiros na Rússia e em países da antiga União Soviética. A Apple negou a acusação e afirmou que nunca trabalhou com qualquer governo para inserir um acesso clandestino em qualquer produto e nunca fará isso. O FSB afirmou que o complô mostrou uma estreita cooperação entre a Apple e a Agência de Segurança Nacional, órgão dos Estados Unidos responsável pela inteligência e segurança criptográfica e de comunicações. O FSB não forneceu evidências de que a Apple coordenou, cooperou ou teve conhecimento da campanha de espionagem. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que os norte-americanos comprometeram diplomatas de Israel, Síria, China e membros da OTAN na campanha de espionagem. Não houve comentários das autoridades. Olha, e após semanas tensas de negociações, o Senado norte-americano aprovou a suspensão do limite do endividamento federal por cerca de 2 anos e, com isso, evitou o primeiro calote do país. Os Estados Unidos respiraram aliviados. O Senado aprovou a suspensão do limite do endividamento federal por cerca de 2 anos após semanas de tensas negociações.
O acordo, negociado diretamente pelo presidente Joe Biden com os republicanos, foi aprovado por 63 votos contra 36. A proposta já havia sido chancelada na Câmara com placar de 314 a 117. O teto da dívida, que está em 38 trilhões e 400 bilhões de dólares, ameaçava o país com a possibilidade de um calote federal pela primeira vez na história. Economistas alertaram que o governo poderia ficar sem liquidez para pagar suas obrigações já a partir desta segunda-feira, dia 5. A situação deixava uma margem estreita para a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prorroga a autorização de endividamento do país em 2 anos em troca de um corte nos gastos federais. O Senado americano aprovou o projeto de lei na quinta-feira, depois da tramitação do texto na Câmara de Representantes, o que significa que a questão da dívida só retorna ao debate político após as eleições presidenciais de 2024. Os líderes democratas passaram meses alertando para o colapso que o primeiro default na história dos Estados Unidos poderia provocar, incluindo as perdas de milhões de empregos e de quase 15 trilhões de dólares no patrimônio das famílias, além do aumento dos custos das hipotecas e de outros empréstimos. E depois de enviar um astronauta civil para o espaço, a China prepara agora uma viagem no sentido oposto, para o centro da Terra. Os chineses iniciaram uma expedição para o centro do planeta, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani, por incrível que pareça. E para isso começaram a construir um poço de quase 11 mil metros de profundidade. O projeto tem como objetivo expandir o conhecimento sobre áreas profundas do planeta e ainda não estudadas. Vamos ver, Dani? Vamos. A China deu início a um novo passo para a exploração científica do planeta, dessa vez rumo ao centro da Terra. Um poço com mais de 10 mil metros de profundidade começou a ser escavado na bacia de Tarim, no nordeste do país. A perfuração teve início na terça-feira, às 11 horas e 46 minutos, no horário local. O projeto prevê o alcance de uma profundidade de 11.100 metros no interior do deserto de Taklamakan, o maior da China. O projeto tem como objetivo expandir o conhecimento sobre áreas profundas do planeta, ainda não estudadas. Durante o processo, os equipamentos, incluindo brocas e tubos de perfuração, pesando mais de 2.000 toneladas, penetrarão profundamente a Terra, passando por mais de 10 camadas continentais, incluindo o sistema Cretáceo. Para os responsáveis pelo projeto, trata-se de uma tentativa ousada de explorar o território desconhecido da Terra e expandir os limites da compreensão humana. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.